Vamos trocar de assunto agora. Vamos falar sobre uma polêmica, aliás, uma nova polêmica, né, que envolve o nome de Suzanne von Richthofen. Ela está tentando receber uma herança milionária após a morte do tio. Você deve se lembrar, né, Suzanne von Richthofen, que cumpriu pena pela morte dos pais. Então a gente vai conversar agora com a advogada especialista em direito da família, Isabela Camargo Lima, para tirar nossas dúvidas. Doutora Isabela, muito boa tarde, a senhora, tudo bem? Muito boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos. Ah, obrigado. Um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Obrigado. A gente trata aqui esse assunto como polêmica, porque, se eu não me engano, por conta do crime cometido por ela, em que ela foi a artífice, né, foi ali a mola central de toda a morte dos pais, ela perdeu o direito à herança dos pais, pelo menos foi essa a decisão da justiça. Mas isso também se estende à família dela, ou seja, tios, primos, tias, enfim, a outros familiares? Bom, primeiramente, ela perdeu o direito ao recebimento da herança dos pais dela. Ela foi declarada indigna. Quer dizer, é uma exclusão imposta pela lei aos herdeiros que cometem algumas infrações contra aquele detentor da herança. Uma delas é prever ou efetivamente participar do falecimento dos pais, né, da morte dos pais. Só que a indignidade, ela é prevista em lei contra aquele que realiza esses atos, contra os ascendentes, os descendentes, os irmãos, mas ela não se estende, nesse caso, aos tios. Então, a lei não tem essa previsão específica no sentido de que ela não poderia herdar bens do tio dela, tá? Até aqui para ser um pouquinho mais explícita. A lei, ela fala que são excluídos da sucessão os herdeiros que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa desse contra a pessoa de cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Ela não fala do irmão. Então, como quem faleceu, a mando da Suzane, foi o irmão do Miguel, essa situação específica não está prevista em lei. Agora, temos uma repercussão muito grande para esse caso e certamente teremos algumas discussões judiciais sobre isso. Então, mesmo a lei não prevendo especificamente essa hipótese, é possível que isso seja discutido, tá? Num primeiro momento, esse artigo dessa lei, ele teria que ter uma interpretação específica, tá? Uma interpretação que não poderia ser estendida, porque é uma norma que é restritiva de direito, mas, nesse caso, temos uma repercussão muito grande e até atos, enfim, do próprio tio contra ela posteriormente. Então, vai ser um caso polêmico. Agora, só mais um ponto que eu queria ressaltar aqui é que a primeira coisa que tem que ser observada nesse caso é se ele deixou testamento ou não, tá? Porque como ele não tinha os herdeiros necessários, e aqueles que a lei diz que são os descendentes, os ascendentes e cônjuge expressamente, né? A gente tem uma discussão aí quanto ao companheiro, ele poderia deixar a integralidade dos bens dele por meio de testamento. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Então tem muita coisa ainda pela frente. Mas essa questão da repercussão que vai causar, que está causando esse caso, ela pode trazer aí elementos para mudança de entendimento da justiça, da lei, por exemplo. Teoricamente, a lei é cega, né? A justiça é cega, ela vai ali ao que diz a letra fria, né, da lei. Enfim, mas ela pode sim ser influenciada por isso? Quanto à herança, ao recebimento da herança dos pais dela, ela não pode. Agora, a lei não prevê especificamente que a pessoa que mata o irmão
dela, por exemplo, no caso, o Miguel, a lei não diz que se a irmã do Miguel for morta por uma pessoa, essa pessoa não será afastada da sucessão. A lei diz, puxa, se morreu ou Miguel, ou esposa, marido do Miguel, companheira do Miguel, descendentes, filhos do Miguel ou ascendentes do Miguel, alguém que tiver matado alguma dessas pessoas está afastado do recebimento da herança, né, por sentença, né, precisa de uma sentença judicial, mas este rol de pessoas que tivessem matado alguma dessas pessoas relacionadas ao Miguel estaria afastada. Agora, a lei não prevê especificamente alguém que mate o irmão. Então, a princípio, pela letra fria da lei, ela teria direito a receber a herança do Miguel se o Miguel não tiver deixado por meio de testamento para outras pessoas os bens dele, ou se o Miguel não a tiver afastado por meio de testamento. Agora, então a gente tem dois cenários para olhar. Um é, se ele fez testamento, o Miguel pode deixar para quem ele quiser, se ele não tem descendentes, ascendentes e cônjuge. E aí, se ele tiver companheiro, que é uma questão, a lei ainda, o entendimento não está pacificado quanto a isso. Agora, ou seja, se ele fez testamento, ele deixa para quem ele quiser, ele pode inclusive afastá-la do recebimento. Se ele não tiver feito testamento, a princípio ela poderia receber por ser a colateral próximo da linha sucessória, ela e o irmão. Agora, diante de toda essa repercussão do caso, é que pode ter alguma influência no sentido, alguma influência, digo, no juiz para decidir a aplicação ou não desse artigo. Isso estou dizendo assim de uma maneira hipotética, né? Em casos em que pessoas matam os pais, os irmãos, analisando um caso hipoteticamente. Mas friamente, então, ela teoricamente, ou friamente, ela teria direito a essa herança. Doutora Isabela Camargo Lima, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Um bom dia.